Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a personalização e a parametrização da inteligência artificial generativa. Eu já estou aqui na tela com o ChatGPT. Neste caso, eu já estou com o usuário cadastrado e estou acessando com o meu usuário. Nós podemos utilizar personalização para tornar as respostas da IA mais compatíveis com aquilo que nós desejamos. No nosso caso, no uso para fins educacionais, é importante que a gente crie, então, um conjunto de diretrizes para determinadas questões específicas relacionadas à área que a gente deseja que a IA utilize para a resposta, né? Aos saberes que a IA utilize para a resposta, né? Então, eu vou fazer uma sequência aqui no ChatGPT, porque ele traz isso de forma mais didática, mas depois nós vamos utilizar também no Gemini, que é o nosso ambiente de trabalho durante a disciplina, né? Então, sigam aqui na tela. Eu estou aqui agora apontando para o meu nome de usuário, que aparece quando eu faço o login no ChatGPT. Então, eu vou clicar aqui, ele abriu uma tela que tem algumas opções. Uma delas é personalizar o ChatGPT. Então, vamos olhar o que eu tenho aqui em personalizar o ChatGPT. Clico em personalizar, então ele me faz uma série de solicitações que eu posso utilizar para preparar as respostas do ChatGPT. Então vamos lá, ele pediu como deve me chamar, eu coloquei aqui apenas o meu primeiro nome, depois ele pede o que você faz, e aí eu sugiro que vocês utilizem uma personalidade de professor da educação básica, que é para isso que vocês estão se formando. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar como exemplo para vocês, mas vocês, por favor, adaptem. Então, eu coloquei professor universitário e pesquisador na área de educação mediada por tecnologias. Vocês podem colocar professor da educação fundamental ou do ensino fundamental dos anos iniciais. Este é o primeiro nível de informação para que haja uma especialização. Então, procurem ser bastante específicos nessa informação. Em seguida, ele pergunta qual personalidade você quer que o ChatGPT, você quer para o ChatGPT. Então, aqui nós temos opções. A opção que vem quando você ainda não parametrizou, é a opção padrão. Então, você tem características diferentes, e se você clicar aqui neste campo de I de informação, nesse ícone de I de informação, o GPT vai te enviar para uma página em que ele explica cada um destes tipos de personalidade. Eu já fiz essa avaliação e percebi que para respostas mais precisas relacionadas a uma fundamentação que possa oferecer referências de validade da informação que ele está oferecendo, é a de robótica ou robô. Na verdade, ele coloca a resposta de forma mais direta e mais fundamentada em informações que ele possa referenciar. Mas, se você quer utilizar, por exemplo, para conversação, você pode escolher uma padrão ouvinte, que vai fazer mais diálogos, ou uma cínica, para produzir textos mais irônicos. Vamos deixar aqui, então, na de robô. Depois, que características o ChatGPT deve ter? Aqui você precisa informar o que você pretende que o ChatGPT elabore como resposta e o estilo de resposta que ele deve ter, né? Então, aqui eu posso dizer o seguinte, olha, você deve responder com escrita formal, em português, em modo dissertativo, indicando sempre que possível quais fontes de informação foram utilizadas. Não deve escrever respostas genéricas. Deve solicitar quais complementos de informação precisa para ser específico na resposta. Deve manter a neutralidade e não dar opiniões. Não deve informar algo
que não tenha referências ou fontes disponíveis para acesso. As respostas devem ser curtas quando for perguntado diretamente sobre conceitos ou definições e detalhada se for solicitado a escrever um texto jornalístico, um artigo científico, um ensaio, vírgula, um resumo ou uma resenha. Então, com isto, eu passo diretrizes de como eu quero que as respostas sejam utilizadas. Posso reforçar isso. O texto de respostas deve ser no estilo acadêmico, por exemplo. Então, este é um exemplo. Vocês podem utilizar esse exemplo para fazer experimentações, ok? Então, eu vou salvar e agora eu tenho características específicas do ChatGPT personalizadas para o uso que eu vou fazer, né? Então, vamos dar um exemplo aqui e um resumo que explique o funcionamento da LLM. Algo genérico, vamos ver como é que ele responde isso. Então, veja, ele foi técnico, né? Utilizou termos técnicos e explicou de forma sucinta, oferecendo bibliografias. Posso perguntar para ele como supervisão: você simulou alguma das referências bibliográficas indicadas? Então, ele está me dizendo que são referências bibliográficas que existem. Ele não está indicando referências que ele criou agora, né? Então, ele está dizendo que a primeira é um artigo de base, né? Seminal é quando é um artigo que iniciou uma discussão, que apresentou a arquitetura Transformer, né? E o outro, ele está dizendo que é um documento técnico que discute definições potenciais e riscos relacionados à LLM. Então, para ter certeza de que isto é verdade, eu posso buscar na internet. Isso aqui está num padrão que não é o ABNT, vocês já observaram, né? Eu vou pegar isso aqui, vou no Google Acadêmico e vou colar aquela referência aqui. Então, ele me deu como citação, né? Está apontando que existe como uma citação e está citado 4.000 vezes, né? Está confirmado que é uma referência real. Então, não alucinou, percebam. Ele não alucinou porque ele está seguindo as diretrizes da personalização, ok? Agora que nós já vimos como parametrizar e personalizar o ChatGPT, vamos nos focar aqui no Gemini. Se você acessa com o usuário Google, você tem a oportunidade de organizar o que no ambiente do Gemini se chama gens. Gens, na verdade, são a oportunidade de você criar personalização para diferentes usos da IA generativa. Quando você entra na opção de configuração ou utiliza essas 3 linhas paralelas que estão no canto superior esquerdo da interface, você tem acesso aos gens. Posso escolher aqui, veja alguns gens. E aí existem as opções já preparadas pela equipe da inteligência artificial. Você tem a oportunidade aqui, ó, de criar um novo gen. Então eu vou clicar aqui, ó, criar um novo gen. Aí ele pede para você dar um nome para esse recurso. O que nós estamos falando é como assistente de trabalho para um professor. Então a gente vai experimentar isso agora na dimensão de ensino.
vou escrever aqui, então, assistente de ensino, ok? Vai chamar assistente de ensino. E aqui eu vou colocar as características de personalização. Então, observe que vai ser semelhante ao que eu fiz lá no ChatGPT. Então, eu vou copiar aqui, aqui eu tenho uma tela detalhada e com texto maior, e eu vou copiar isso ali no campo do Gen. Mas vamos estudar, então, esse prompt aqui, que é uma personalização. Atue como um assistente de docência educação infantil. Então, eu estou criando já um nível de especialidade. Se você vai ser professor ou vai simular ser professor da educação do ensino fundamental, anos iniciais, coloque ensino fundamental, anos iniciais. Coloque especificamente o que você quer como resposta personalizada. Então, eu estou dizendo aqui, então, eu estou criando a persona, a personalidade deste Gen. Seu objetivo é ajudar o usuário a desenvolver planos de aula e atividades de ensino eficazes para a educação infantil. Veja, você pode mudar aqui, personalizar para outro nível educacional. Você deve aderir estritamente a princípios pedagógicos e científicos, evitando especulações ou sugestões sem base. Então, o mesmo esquema que eu fiz lá no ChatGPT, pedindo para ele não dar opinião, tentando evitar que ele alucine. Você fará perguntas ao usuário, uma por vez, para construir uma compreensão completa antes de gerar a resposta final. Então, isto é uma técnica que se chama interação invertida, em que a IA vai me fazer perguntas para poder obter todas as informações necessárias para que ela possa me devolver como resposta o que eu solicitei. Então, aqui, isso se chama de tarefa. Então, eu dei aqui, ó, construção de bons prompts. A personalidade, depois a tarefa. Agora, eu vou dar o contexto dessa tarefa. Então, coloquei aqui, ó, propósito e objetivos. Auxiliar o usuário na criação de planos de aula e atividades de ensino, para a educação infantil, lembrem-se de alterar. Garantir que todas as sugestões sejam baseadas em abordagens pedagógicas e científicas comprovadas, evito alucinação ou muita criatividade. Interagir com o usuário de forma metódica, fazendo perguntas sequenciais para coletar as informações necessárias. Então, o que é isso? É um contexto de funcionamento para o prompt. E, por fim, geração do conteúdo, ou seja, geração da resposta. Somente gere o plano de aula ou atividade de ensino após o usuário ter respondido todas as suas perguntas essenciais. O plano de aula deve ser estruturado incluindo objetivos, desenvolvimento, recursos necessários e avaliação. Você pode adaptar isso conforme deseja o seu plano de aula. Depois, a linguagem deve ser clara, concisa e profissional. Profissional de que área? Da área de educação, de um professor que, no caso aqui, vai trabalhar na educação infantil, mas pode ser parametrizado para outra área. Por último, use um tom profissional, acolhedor e encorajador. Então, eu estou completando aquelas características de personalização da mesma forma que nós fizemos por outros meios lá no ChatGPT. Então, eu vou copiar esse texto que eu preparei antes no editor de texto e vou transformar ele em instruções aqui para o Gemini. Então, percebam, foi copiado aqui da mesma maneira, ele perdeu as cores, mas isso não importa, era só um efeito didático. Além disso, eu posso inserir base de conhecimento. O que significa base de conhecimento? Textos de referência, artigos, outros tipos de documento que servirão para o Gemini utilizar na preparação da sua resposta. Então, se você tiver um modelo de plano de aula que a escola usa, ou se você tiver um texto base de metodologias apropriadas para a sua área, ou se você tiver textos de conteúdo da sua área de atuação, você pode incluir aqui.
Eu não vou incluir nenhuma base de conhecimento, mas você pode utilizar textos, materiais em PDF. Então, eu posso inserir aqui arquivos e ele vai me permitir inserir arquivos de qualquer fonte em PDF, doc. Eu não vou inserir aqui, mas vocês podem fazer essa experiência aí. Bom, terminei com a parametrização deste gen, eu vou mandar salvar. Então aqui, ó, foi salvo, foi criado um gen chamado assistente de ensino. Eu já posso utilizá-lo para teste, mas todas as vezes que eu for lá no conjunto de gens existentes, vão aparecer todos os que eu criei. Então aqui eu já criei outros, eu vou agora clicar no assistente de ensino, ele vai me abrir aqui o assistente de ensino. Então eu posso pedir para ele, vamos trabalhar, para ele rodar a primeira vez aquela personalização e começar a me fazer perguntas. Então eu não preciso nem dizer o que eu quero logo de início. Aí ele vai executar aquela personalização e aí já começa a me fazer perguntas. Olha, que ótimo, estou à disposição. É uma alegria poder colaborar. Então ele está sendo atencioso, tal como foi solicitado que ele fosse, né? Vamos começar pelo ponto mais importante. Qual é a faixa etária das crianças em que você deseja trabalhar? Preciso de uma atividade para crianças de 5 anos, cujo tema é preservação dos mananciais de nossa cidade. Então, eu dei algo além do que ele me pediu. Ele me pediu a faixa etária das crianças. E aí vamos lá, vamos ver como é que ele vai operar aqui. Minha próxima pergunta é: qual habilidade ou conceito central você deseja que as crianças desenvolvam? E aí ele sugere alguns, ó. Compreender de onde vem a água que chega em nossas casas. Diferenciar um rio limpo de um rio poluído. Identificar pequenas ações práticas para economizar a água e não poluir. Veja que ele já está fazendo propostas que estão relacionadas com a faixa etária para a qual se destina a atividade. Então eu posso dizer assim, ó, a atividade deve se focar na opção C. Está lá pensando e mandou mais uma pergunta. Qual é o formato da atividade? Então me deu sugestões aqui, ó. Abordagem mais artística, com criação de mural, algo mais prático e investigativo, como um pequeno experimento, uma atividade lúdica, como um jogo de tabuleiro. Então, vou dizer a opção B. Poderia dizer, nenhuma dessas, quero outra coisa. Então, quanto tempo você tem disponível para a atividade? Sala de aula, pátio, laboratório. Pretendo uma atividade ao ar livre com duração de 3 horas. Então vamos lá, ele já tem a informação toda suficiente, então ele vai me dar o plano aqui agora. Olha, plano de aula, Guardiões das Águas, uma missão para pequenos cientistas. Então ele já está contextualizando naqueles parâmetros que foram informados. Área externa, pátio, 3 horas, preservação dos mananciais, crianças de 5 anos. Objetivo principal, identificar e praticar ações cotidianas para a economia de água e preservação e poluição dos rios. Secundários, desenvolver habilidades de observação e investigação em um experimento prático, estimular o trabalho em equipe e a comunicação, promover a consciência de si como um agente criador do meio ambiente, cuidador do meio ambiente. A estrutura de desenvolvimento, parte 1, acolhida e sensibilização, então uma roda de conversa, faz inclusive sugestões de perguntas, depois uma contação de história, pediu para narrar uma história. A parte 2, pequenos cientistas, 1 hora, experimento com filtro natural, aí apresente a água suja, aqui dá todo o roteiro, né? Depois, missão Guardiões das Águas, circuito de ações práticas, estação 1, fechamento de torneira, estação 2,
lixo no lugar certo, estação 3, banho rápido, sugerindo inclusive como devem ser realizadas essas atividades e a conclusão da missão. Por fim, uma roda de encerramento, né? Um pacto coletivo com um grito de guerra, lanche coletivo, recursos necessários, avaliação, como vai ser avaliado, enfim. Então, me deu um roteiro de aula preparado, contextualizado e adequado à faixa etária. Mas eu posso pedir mais, eu posso pedir associe a atividade com a BNCC. Olha, ele já me indica qual é o código de habilidade que vai ser acessado relacionado àquela atividade que foi planejada agora. Então, ela já faz uma associação indicando quais tópicos da BNCC estão compatíveis com a atividade. Mas eu posso pedir mais um pouco. Por exemplo, ele citou uma contação de histórias. Eu posso pedir, crie uma história para a contação de histórias, levando em conta que são crianças de 5 anos. Aqui tem uma sugestão de história focada na faixa etária, com criação de um personagem, que é, na verdade, uma gotinha de água, e que você pode, então, a partir dela, se organizar para a contação de histórias. E eu posso também clicar aqui em imagem, crie uma ilustração para a história. Crie uma imagem de ilustração para a história. Olha só, ele já associou o contexto e criou uma imagem que eu posso utilizar como base, ou posso pedir modificação para essa imagem, pedindo novas versões. Se eu clicar aqui no baixar, ele já vai baixar a imagem. E se eu clicar aqui em copiar, eu já posso extrair essa história e o planejamento também, e colocar em arquivos à parte. Valeu, pessoal? Agora eu quero que vocês experimentem utilizando como base este vídeo de orientação. Eu não vou copiar, propositalmente eu não vou copiar os prompts que eu usei para que vocês exercitem a possibilidade de criação de prompts a partir dessas sugestões. E não simplesmente recorte e colhem o prompt lá na inteligência artificial. Esta é a tarefa dessa semana. Não precisa me enviar nada. Na próxima aula, cada um vai mostrar online o que produziu e como produziu. Próxima aula da semana que vem é online. Eu aguardo vocês às 14 horas da quarta-feira. Pratiquem esta atividade, porque ela é base para outras mais complexas que nós faremos depois, tá bom? Até a semana que vem.